sobre separados e bem-aventurados. E aí em 1 Pedro 2,9 fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E tem dois, na verdade, versículos que marcaram esse tema que a gente abordou ontem. E o outro é Salmos 1, versículos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E a partir do momento que a gente decide viver uma vida com Deus, Ele faz a gente santos. Não santos porque nós somos perfeitos, nós não temos pecados, mas na verdade o real significado de santos é separados, ou seja, separados deste mundo, separados da carne, separados do pecado, separados da morte, para viver com Cristo. Nós somos separados, nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo santo, santo porque escolhidos. E a partir desse momento a gente entende que a gente tem o privilégio de ter tido o nosso espírito, né, vivificado em Deus, né? E quanto mais a gente tem contato com a sua palavra, que é a palavra de Deus, ou seja, quanto mais a gente tem contato com Jesus, quanto mais a gente está perto dele, quanto mais a gente busca ele, mais a gente é transformado de dentro para fora. Porque de dentro para fora, porque o nosso físico não muda, a nossa aparência não muda. Apesar de muitas vezes a pessoa ser transformada de tal maneira que até a semelhança da pessoa, a simbologia da pessoa muda, a pessoa fica diferente, é natural, a pessoa vai ficar mais feliz, a pessoa vai viver melhor, vai se sentir melhor e automaticamente o físico da pessoa fica melhor. Mas o que diz aqui na palavra é que o nosso coração é transformado. Pouco a pouco a gente vai se tornando semelhantes a Jesus, que a verdade do Evangelho é essa, nós nos tornarmos semelhança de Jesus. A gente não é imagem e semelhança de Jesus físico, a gente é imagem e semelhança de Jesus espírito. A gente tem que ser como Ele, a gente tem que andar como Ele, a gente tem que amar como Ele. E a consequência disso é a gente passar a viver uma nova ótica, uma ótica de Deus, uma ótica de reino, não mais uma ótica de mundo, não mais uma ótica normal, como todo mundo vê. E aí a gente começa a não desprezar mais as pessoas que não compartilham a mesma fé que nós, ou então a gente excluir essas pessoas. A gente passa a amar elas mais e mais. A gente ama elas mais do que qualquer coisa, porque Jesus fazia isso. Ele amava as pessoas que eram contra ele. Ele mesmo diz na sua palavra, quando as pessoas estão cuspindo nele e chutando ele, e batendo nele, e judiando nele, ele fala: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, ele amou até as pessoas que crucificaram ele. Ele amou Judas que traiu ele amou quem crucificou ele amou todos. Ele amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Deus é Jesus, é a mesma coisa, são os mesmos, é uma tríplice: Jesus, Deus, Pai e Espírito Santo. E aí que fala em Salmos 1, 2 que nós somos bem-aventurados, por nós podemos entender que a gente não é mais moldado pelo mundo. Então a gente tem que amar as pessoas, a gente tem que viver por essas pessoas, a gente está aqui para servir, não para ser servido, como Jesus foi. Ele mesmo diz na sua palavra: eu não vim para servir, para ser servido, eu vim para servir. Por isso que ele amou, por isso que ele levou o Evangelho, por isso que ele curou as pessoas, por isso que ele operou milagres. É o mesmo poder que ele tinha, a gente tem. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus é o Espírito Santo que vive em nós, que vive dentro dos nossos corações. E tudo isso nos leva a uma outra ótica, que é chamados para influenciar. Nós somos influenciadores deste mundo. Nós somos o sal e a luz. E com a nossa mudança de vida, algumas pessoas elas vão começar a ser inspiradas por nós. Elas vão ver, vão falar: pô, esse cara é diferente, essa menina é diferente. E aí eles vão querer viver isso. Na verdade, o natural da gente é ser assim. A gente tem que ser influenciador. As pessoas têm que olhar para nós e falar: eu quero viver isso. E algumas pessoas que viviam antes com a gente, às vezes vão desprezar. Vão falar: o cara se converteu, o cara está na igreja, o cara está seguindo esse negócio aí. Mas você pode ter certeza que no momento de dificuldade, no momento de tristeza, nós somos a primeira pessoa que esse cara vai procurar, porque nós vamos ter uma paz que ele não vai encontrar no mundo.
nós vamos ter palavras para eles que eles não vão encontrar no mundo. E a partir desse momento a gente vai influenciar a vida dessa pessoa para que essa pessoa seja diferente, seja diferenciada, seja transformada. Não pelo nosso poder, não porque nós somos algo, mas pelo poder de Jesus através de nós, que é isso que Ele quer. E a gente deve se colocar nessa posição que Deus nos deu, a de influenciadores e não a de influenciados pelo mundo. A gente tem que ser separado, a gente convive nesse mundo, a gente não é extraterrestre, a gente não é de outro planeta, a gente é desse mundo, mas a gente é separado, a gente é chamado para ser influenciador e não influenciado. E a gente é feliz por ter descoberto a verdade, por ser instrumento do Senhor e para que poder ser escolhido para que vidas sejam tocadas através de nós. A gente tem muito costume de se machucar muito fácil, de nossa, o pastor falou tal coisa, eu não gostei, o meu líder falou tal coisa. Ei, não seja o líder que foi com você, mas seja o líder que seus liderados vão ter. É a mesma coisa quando a gente fala, meu pai me maltratava, mas espera aí. Então não seja o pai que te maltratava, seja o pai que seu filho quer ter. O filho, seja o pai que você queria ter. Seja o influenciador que você queria ter sido influenciado. Talvez a gente se machuque com muitas coisas poucas e muitos conselhos ruins que a gente tem de pessoas que às vezes não estão tão perto de Deus, às vezes só querem falar mal de igreja, só querem falar mal do reino, mas a gente é chamado para ser diferença na vida dessas pessoas também. Se nas igrejas tivesse, fala no livro de Leonardo Hunho, se essas pessoas, se tivesse nas igrejas o tanto de intercessores que tem de conselheiros, entre aspas, o pleno avivamento já teria acontecido. Então fica essa palavra aí, galera. Espero que tenha sido bênção para vocês, como foi pra gente ontem, como tem sido pra minha vida. E tamo junto, Deus abençoe.